O Homem de Ferro. Segundo Samuel, capítulo 19, do verso 31 ao 39. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar, ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era grande homem. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será que o teu servo ainda seja pesado ao rei meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã. Passe ele com o rei meu senhor e faze o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. Nesse cenário desesperador, entra em cena esse grande homem, Barzilai. Seu nome no hebraico é Berzilai, significa filho do ferro, ou feito de ferro. Era da tribo de Gileade, natural da cidade de Rogelim, que no hebraico significa calúnia. Barzilai, o Barzilai, se tornou o segundo maior amigo do rei Davi. Era rico e de caráter polido. Foi um amparo forte ao rei Davi. Barzilai, para nós, é um exemplo a ser seguido. Socorreu a Davi quando fugia de seu filho Absalão, alimentou, abrigou e amparou. Barzilai se distinguiu pela sua lealdade ao rei. Nos tempos de dificuldade e perseguições, ele providenciou liberalmente tudo o que foi preciso para os seguidores do rei, ajudando-o na vitória sobre o exército de Absalão. O Barzilai representa as pessoas fortes que Deus levanta nas horas mais difíceis para te abençoar. Como já foi dito, o nome Barzilai significa filho do ferro, ou feito de ferro. O ferro é um dos elementos mais abundantes do universo. Praticamente todos os seres vivos têm ferro em sua composição. As proteínas de ferro, hemoglobina e mioglobina, são vitais, pois a primeira transporta oxigênio e a segunda o armazena. Tanto o excesso como a deficiência de ferro podem causar problemas no organismo. A sua deficiência é conhecida popularmente como anemia. A carência de ferro nos humanos pode causar, além de anemia, anorexia, sensibilidade óssea, prisão de ventre, distúrbios digestivos, tontura, fadiga, problemas de crescimento, irritabilidade, inflamação da língua. Barzilai representa as pessoas com formações diferentes que nos abençoam. Natural de Gileade, região rochosa e montanhosa. Barzilai representa as pessoas fiéis que nunca te abandonaram. Antes e depois do Jordão, lá estava Barzilai. Barzilai representa as pessoas experientes e sérias
Ele tinha mais de 80 anos. Barzilai representa também as pessoas generosas que mantêm a igreja. Ele era um homem rico e dispensou tudo para servir ao rei Davi e aos seus soldados. Barzilai representa as pessoas que não querem nada em troca, mas se contentam em abençoar. Como diz o texto, versos 33 e 34, disse o rei a Barzilai: vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Com o rei ao teu servo, ainda um pouco além do Jordão, porque há de me retribuir o rei com tal recompensa. Barzilai abriu a mão do luxo do palácio, com todas as comodidades que teria. Ele se dava por satisfeito em ter sido um canal de bênçãos na vida de Davi. Nada do que fez foi motivado por receber algo em troca. Barzilai representa as pessoas que entendem as limitações de seus dons, talentos e ministérios e não se apegam a cargos. No verso 35 diz: 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir sobre o bom e o mal? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? Barzilai não queria cargos, funções, títulos. Barzilai representa as pessoas que, apesar da idade e do status social, continuam se vendo como servo. Nem a idade, nem o sucesso financeiro mudaram o coração do servo, tirando sua humildade, mas permaneceu como tal, servindo ao rei. Barzilai representa ainda as pessoas que valorizam a família. No verso 37a diz: Barzilai preferia morrer e ser sepultado junto aos seus pais que no palácio, junto aos reis. Barzilai representa as pessoas que preparam sucessores no exercício do serviço na casa de Deus. Kimã significa seu anseio, grande desejo. Barzilai voltou para sua casa, para seu descanso, recebendo o carinho e a bênção de seu rei Davi. No seu leito de morte, ao lembrar da bondade de Barzilai, pediu a Salomão que tomasse conta dos filhos deles, como podemos ver em 1 Reis, capítulo 2, verso 7. Ao comentarmos estas características de Barzilai, pensamos numa outra situação muito significativa. Com base no Salmo 25, verso 14. O conselho do Senhor é para aquele que o temem. Lhes faz saber o seu pacto, a sua aliança, o seu concerto. Sem o conhecimento da aliança, é quase impossível alguém ter e entender o plano de redenção que Deus fez para nos salvar. E principalmente entender alguma passagem bíblica onde esteja registrado no Antigo Testamento o pacto já estabelecido desde a antiguidade. Em Hebreus 10, 19 nós lemos: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é quem fez a promessa. O que podemos conhecer da aliança de Deus com os homens? A exemplo de Barzilai, que manteve sua palavra, sua aliança com Davi, sem interesse algum, nós podemos pensar na nossa
aliança com Deus, ou melhor, na aliança de Deus para conosco. Normalmente Deus nos favorece com bênçãos imensuráveis, mas normalmente também muitos querem fazer de Deus o seu servo, esquecendo-se que Ele é o Senhor. Podemos entender a aliança de Deus com os homens nos seguintes aspectos. Somos um mesmo espírito com eles, conforme 1 Coríntios 6,17. Somos íntimos do Senhor. A aliança pode ser feita por diversos motivos, mas a maioria das promessas de Deus indica que a aliança que Ele estabeleceu conosco foi feita num gesto de amor. O termo aliança indica acordo, aliança, compromisso. Mas ela se desdobra, ou ele se desdobra, em algumas situações. Aliança entre homens. Temos aí aliança, um tratado de homem a homem. Ordenança do rei ou do monarca para os súditos. Compromisso de homem a homem, ou de homem para homem. Aliança, referindo-se à amizade. Aliança, referindo-se ao casamento. Ainda temos aliança entre Deus e o homem. Aliança, referindo-se à amizade de Deus. Aliança no sentido de uma ordenação divina, com sinais ou promessas. A palavra em hebraico para aliança é berit, e é feita em base de igualdade. É uma troca, um acordo em que Deus me dá e eu tenho que dar para Deus o mesmo. É condicional. Existem leis e normas a serem cumpridas ou obedecidas para que as bênçãos da aliança alcancem seus aliançados. O auge da aliança é a vida de Cristo, o Messias, o Rei do reino de Israel na terra, o Senhor dos senhores, aquele que viveu, que vive e sempre viverá. A nova aliança que nós temos com Deus é diferente, é superior à aliança do Antigo Testamento. É superior a essa aliança que Barzilai manteve com Davi. Porque Deus não exige nada em troca a não ser uma fé incondicional. Aceitar que Ele arranjou a natureza para fazer o melhor para conosco. Deus faz aliança conosco em Cristo, que não está baseada na lei e nem na obediência a elas, mas na graça de Deus em Cristo, através do Espírito Santo que mora em nós. Após falarmos sobre a aliança de Barzilai com Davi, após considerarmos a importância de Barzilai para nos ensinar atitudes, ações de homem fiel ao Senhor, comentamos rapidamente sobre o sentido da aliança. E agora nós gostaríamos de continuar passando a falar da igreja de Filipos. Filipenses capítulo 4, do verso 1 ao 9. Paulo chama a igreja de Filipos alegria e coroa de seu ministério. A igreja nasceu num parto de dor, num momento difícil, num momento de dificuldades religiosas, sociais, culturais e outras mais. No momento agora, quando Paulo fala,
ele está fazendo suas últimas recomendações a essa igreja querida. E Paulo chama de minha alegria e minha coroa. A coroa do atleta que saía vitorioso dos jogos gregos era uma coroa entregue com uma pompa muito significativa. E era uma coroa de vegetal, feita de louros. Ganhar a coroa no estádio significava muito. Mas havia uma outra coroa que o termo denominava Stéphanos. Era a coroa com que se coroava os hóspedes quando participavam de um banquete nas grandes celebrações. Esta última palavra é a que Paulo usa nesse texto. Paulo está dizendo que ele se alegra no banquete, que ele tem uma coroa representada na igreja de Filipos. Mas vejamos, a igreja de Filipos recebe algumas recomendações. Recomendações estas que alinham na mensagem do pacto, que aliam-na na questão de ser uma igreja forte. Quando Paulo faz este elogio aos filipenses ou à igreja de Filipos, é como se dissesse que esta igreja é a coroa, a exaltação pelas suas fadigas, esforços e empenhos. Embora Paulo se apresente também como um atleta de Cristo, ele transpõe para a mensagem final. Ele está se preparando para se assentar no banquete final, fornecido, estabelecido, celebrado por Deus. Ralph Martin, teólogo, nessa mesma linha de pensamento, diz que em Filipenses 3, 20 e 21, há uma bela metáfora de um prêmio celestial a ser concedido a Paulo por seu trabalho pastoral. Mas o que a igreja de Filipos precisaria manter em relação ao pacto? O que Paulo tinha ensinado para ela ser fiel? O apóstolo Paulo continua com o raciocínio da coroação e estabelece um relacionamento desta adoração, dessa celebração com a igreja. A igreja de Filipos estava sendo atacada por falsos mestres, por falta de comunhão. Havia já heresias na igreja. Havia problemas internos, externos, doutrinários e relacionais. A igreja estava sendo atacada por fora e por dentro. E é nesse momento que Paulo convida a igreja a permanecer firme no Senhor, permanecer firme no pacto, na aliança, permanecer firme com uma couraça rígida de ferro, firme no Senhor. A palavra que Paulo usa para estar firmes é stequete. Essa palavra era aplicada ao soldado que permanecia firme em sentido, pronto a enfrentar o inimigo que queria superá-lo. Em vez de dar atenção aos falsos mestres ou se entregar às desavenças internas, a igreja deveria estar firme, servindo, sob o pacto do Senhor.
E a igreja deve estar firme no Senhor Jesus por causa da sua herança. Filipenses 1, verso 6. Por causa da sua vocação celestial. Filipenses 3, verso 21. Versos 20 e 21. Paulo ainda estabelece a relação de pacto entre pessoas. Ele não somente advertiu os crentes acerca de erros doutrinários, verso 1 a 19 do capítulo 3, mas também acerca de problemas de relacionamento, da desarmonia entre membros da igreja. Não era um problema de pequena monta para o apóstolo. Evódia e Sinque eram duas irmãs que ocupavam posição de liderança na igreja, que havia se esforçado com Paulo no Evangelho, mas agora estavam em desacordo na igreja. Elas tinham nomes bonitos. Evódia significa doce fraco. E Sintique significa boa sorte. Mas os nomes delas não refletiam suas práticas. Estavam vivendo de maneira repreensível. Em vez de buscar os interesses de Cristo e da igreja, estavam lutando por causas pessoais. Estavam colocando o seu interesse acima dos interesses da comunidade. Paulo solicita ajuda de um líder da igreja que ele não nomeia para auxiliá-las, a fim de construírem pontes em vez de cavar abismos. A aliança que nós firmamos com Cristo, como Paulo escreve aos Coríntios, nos coloca como embaixadores da reconciliação. Reconciliação ou nova aliança com Deus e entre os homens. Em primeiro lugar, a desarmonia é contrária ao sentimento do apóstolo. Paulo se dirige a toda a igreja, embora destaque o nome das duas mulheres. Devemos sempre, enquanto igreja, firmados na aliança com Deus, mantermos as nossas alianças entre homens, membros da comunidade. Devemos, como Barzilai, estar dispostos a oferecermos o nosso melhor para o nosso próximo e para o nosso Deus. Devemos também estar preparados para não aguardarmos nenhuma recompensa entre os homens, embora saibamos que o eterno Deus triuno, na sua infinita graça e misericórdia, nos concede bênçãos imensuráveis acima das nossas expectativas. Temos que ter em mente que a desarmonia é contrária à natureza da igreja. Capítulo 4, verso 3. E podemos colocar até mais. O termo religião tem o significado, numa tradução simplória, religar, criar uma nova aliança, ou retomar a aliança. Há uma realidade essencial da igreja. O nome de todos os crentes, comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, o nome de cada um de nós está escrito no livro da vida. E lá no céu não há divisão. Somos um povo. E devemos estar nos preparando para assim
podermos estar no céu. A aliança ainda com Deus e entre os homens convida-nos a vivermos em alegria. E o apóstolo fala sobre 3 características da alegria. Primeiro, a alegria é uma ordenança e não uma opção. Ser alegre é um mandamento e não uma recomendação. É certo que em alguns momentos temos dificuldades, sofrimentos, lutas, mas nós não temos momentos alegres. Nós somos alegres. Por isso, por este motivo, devemos viver alegremente. Estarmos prontos para dizer, quer vivamos para o Senhor, ou vivemos para o Senhor. Quer morremos ou morramos para o Senhor. A alegria deve fazer parte da nossa natureza, da nossa existência. Em segundo lugar, a alegria é ultra circunstâncias. Paulo fala que nós devemos nos alegrar sempre em Cristo. A vida é um mosaico. Usamos vários escuros. Mas temos sempre em mente, ou tenhamos sempre em mente a promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavras de Jesus. Em terceiro lugar, a alegria deve ser cristocêntrica. Nossa alegria é uma pessoa e não a ausência de problemas. Nossa alegria é Cristo. Quem conhece, quem vive, quem tem Jesus, experimenta uma verdadeira alegria. Quem não tem Jesus pode ter momentos de alegria, mas não a alegria verdadeira. Por isso, podemos voltar lá no começo dessa reflexão. Barzilai era um homem que tinha alegria pelas suas posses, que tinha alegria pelo seu status social, que tinha alegria por ser alguém de renome em sua comunidade. Mas a sua alegria maior foi em poder servir ao rei, em poder estabelecer uma relação de cumplicidade, de pacto com o seu rei. Nós temos alegria, como o salmista disse, uma alegria que extrapola o tempo e o espaço. A nossa alegria, lá no salmista, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vivermos na perspectiva de Barzilai, de acordo com a ação de Davi, nos garante uma proteção contra uma doença perigosa, a ansiedade. Ansiedade é a maior doença do século. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 50% das pessoas são vítimas de ansiedade, que atinge adultos, crianças, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. Várias são as causas da ansiedade. Em primeiro lugar, a ansiedade é resultado de olharmos para os problemas, em vez de olharmos para Deus. Nós que somos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, somos também, em alguns momentos, vítimas desta trágica doença. Tenho ouvido alguns evangélicos dizerem, crente não pode ter ansiedade.
Sim, este seria o ideal. Mas muitas vezes sofremos de ansiedade. E por quê? Sofremos de ansiedade porque esquecemos-nos do pacto, da aliança com Deus. A aliança que Deus fez conosco nos garante que os problemas que enfrentarmos são mínimos diante do seu poder. Em segundo lugar, a ansiedade é resultado de relacionamentos quebrados. As pessoas nos fazem ou nos fizeram sofrer, temos desapontamentos, nós nos afligimos, mas também nós desapontamos. E podemos até mesmo dizer que as pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria. Há pessoas que carregam as marcas das primeiras amarguras nos relacionamentos. Somos chamados para superarmos esta situação. Somos chamados para vivermos em novidade de vida. Em terceiro lugar, a ansiedade é resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais, com o amanhã, com o futuro. Temos dois textos bíblicos, um em Tiago que diz: devemos dizer, se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. E outro, dito pelo próprio Jesus: quem de vós pode acrescentar um fio de cabelo sobre si? Olhai para os lírios dos campos, eles não tecem nem fiam, mas sua beleza é esplendorosa. Olhai para as aves dos céus, elas não plantam, mas Deus as sustenta. Como Barzilai, um homem de ferro, ou um homem feito de ferro, devemos combater as nossas ansiedades. Porque a ansiedade, ela produz, em primeiro lugar, uma estrangulação íntima, um sufocamento. As nossas esperanças puxam-nos numa direção. Os nossos temores, devido à ansiedade, na direção oposta. Em segundo lugar, a ansiedade rouba as nossas forças. Uma pessoa ansiosa normalmente antecipa os problemas. A ansiedade rouba a energia antes do problema chegar. Em terceiro lugar, a ansiedade é uma eloquente voz da incredulidade. Embora nós, cristãos, estejamos sujeitos a vivermos ansiosos, temos que ser coerentes com a palavra de Deus. E quando estamos ansiosos, estamos desenvolvendo em nós, ou ouvindo mais atentamente, a voz da incredulidade. É o momento em que vivemos considerando a incapacidade de Deus crer, a incapacidade de crer que Deus está ao nosso lado. E até mesmo falamos: eu oro e parece que Deus não ouve a minha voz. Saiba, meu amado, minha amada, Deus ouve todas as nossas orações. E antes mesmo de falarmos, Ele já conhece o que haveríamos de dizer. E como Jesus disse: pode o pai fornecer pedra ao filho que pede pão? Pode o pai fornecer uma cobra ao filho que pede peixe?
quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará muito mais e melhor aquilo que pedis. Caminhando para a conclusão, queremos convidar você a ser um homem, uma mulher de ferro, mantendo avivada em sua mente, em sua existência, a certeza de que Deus cumprirá o pacto estabelecido através do sacrifício de Cristo Jesus. Que você possa superar as dificuldades pessoais e possa dizer, ao final de sua carreira, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só me resta agora aguardar a coroa de justiça. Que Deus vos abençoe.